Fala galera, aqui é o Thiago do canal Bússola Dev e hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre os seletores aí do CSS, tá? Então pessoal, é o seguinte, logo de início aqui eu vou criar um H1, vou colocar aqui como texto e eu vou criar mais 3 parágrafos, tá? Eu vou colocar aqui um texto qualquer, e aí eu vou duplicar, né? Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Então, beleza. Um texto qualquer 1, um texto qualquer 2 e um texto qualquer 3. Salvei. E aí lembrando que eu tô com um zoom ativado aqui em 200%, tá? Ó, para não ficar 100%, né? E ficar pequenininho, né? Então é legal a gente ter essa compreensão. E aí, galera, a gente já aprendeu que toda vez quando a gente quer aplicar um estilo do CSS, basta apenas a gente colocar a nossa tag, né? Então, por exemplo, aqui no meu H1, eu vou colocar aqui H1, né? Que eu estou selecionando específico a tag, e vou colocar aqui que eu quero mudar a cor dele. Então, a cor dele vai ser vermelho, né? Vou salvar, e eu tenho aqui a minha cor em vermelho. Até aí a gente já aprendeu sem nenhum problema. Mas agora, pessoal, vamos supor que eu quisesse estilizar aqui o meu parágrafo, tá? Então eu quero que apenas o meu primeiro parágrafo aqui, um texto qualquer um, fique na cor azul. Então, beleza, eu vou lá, vou selecionar aqui a minha tag P e vou colocar color blue, né? Que seria aí o azul. Então, beleza, coloquei. Mas aí a gente já se esbarra no primeiro problema, né? Porque se vocês perceberem, galera, todos os meus parágrafos foram estilizados. E faz sentido, porque o CSS, uma vez que a gente coloca a tag do HTML, ele entende que eu quero estilizar todas as minhas tags, né? Mas aí como que eu faço, pessoal, para aplicar apenas o estilo apenas no primeiro parágrafo, tá? Muito simples. A gente vai colocar aí uma classe, né, no nosso parágrafo. Então, para fazer isso, eu vou digitar aqui class. E depois do class, pessoal, ele vai ter aqui igual, né? Aí tem aqui as minhas aspas duplas e dentro das minhas aspas duplas eu vou colocar basicamente qualquer nome, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, texto 1, né? Vou salvar. E agora lá no meu CSS, galera, o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse P porque eu não quero mais estilizar todos os parágrafos. E sempre quando eu quiser estilizar e passar o nome de uma classe, eu preciso colocar antes o ponto e aí sim eu coloco o nome da classe, tá? Então, quando eu salvar, olha que bacana. Agora, somente o meu parágrafo 1 é que ficou azul, tá? E se eu quisesse, galera, estilizar o último parágrafo, tá? Então, o parágrafo do meio vai continuar aqui intacto, não vou mexer nele, mas eu quero estilizar aqui o parágrafo 3. É bem simples. Uma vez que eu já tenho esse cara aqui estilizado, basicamente, eu poderia passar a mesma classe para o meu último parágrafo, tá? Então, para fazer isso, eu venho aqui, ó, copio o meu class e dentro do último parágrafo eu só colo ele, tá? Então eu vou salvar e agora vocês veem aí que eu tenho o parágrafo 1 estilizado, o parágrafo 2 não está estilizado porque eu não coloquei a classe nele, mas o último está azul também. Beleza? Então a gente tem 3 formas de estilizar, pessoal. A primeira forma é chamar a tag direta, que nem a gente fez aqui, né, no caso do H1. A segunda forma é a gente chamar pela classe, e para isso eu coloco aqui o ponto, né? Inclusive eu até reaproveitei a minha classe que eu fiz aqui no último parágrafo. E a terceira forma, galera, inclusive que a gente já viu lá no curso de HTML, é colocando um ID, né? Que significa aí identificador único. Então eu vou colocar aqui ID igual aspas duplas e aqui eu vou dar um nome qualquer, tá? Então eu vou dar um nome aqui de, por exemplo, único. Vou salvar. E a mesma coisa que eu fiz aqui, pessoal, pro meu texto 1, eu vou fazer pro ID. Só que a única diferença é que toda vez que eu mexo com classe, eu tenho que colocar ponto na frente e o nome da classe. O ID, eu coloco o jogo da velha e o nome do ID que eu defini lá no meu HTML, tá? Então agora eu vou abrir e fechar minhas chaves. E a cor desse cara, pessoal, agora eu vou colocar uma cor diferente. Eu vou colocar aí uma cor roxa. Eu vou colocar aí a cor purple, tá? Então, olha que bacana, agora ele ficou roxo o do meio. E aí, para ficar mais evidente, eu vou mudar aqui tanto no meu parágrafo 1 quanto o parágrafo 3, eu vou colocar o peso da fonte bold, né? A gente aprendeu que o font weight ele é o peso da fonte. Ó, então ficou assim, e agora eu vou colocar no meu ID único também um font weight bold, né? Então, olha que bacana, ó.
Agora, a gente tem os 3 conceitos aí de seletores, né? Então, a gente aplicou aí, a gente aplicou um estilo no H1, utilizando apenas a própria tag pura do HTML. A gente aprendeu que para a gente estilizar aí mais de um elemento, né, e reaproveitar, a gente pode utilizar aqui a classe, e para poder chamar ele no CSS eu coloco o ponto e o nome da minha classe, né, e aplico o estilo que eu quero aqui. E toda vez que a gente quiser aplicar um estilo único, tá, a gente utiliza aqui o nosso ID. Lembrando, pessoal, que o ID eu não posso fazer isso aqui, tá? Suponhamos que eu tivesse aqui um outro parágrafo, eu não posso fazer isso aqui, tá? Porque o próprio nome fala que ID é único, tá? Se eu quisesse aplicar o mesmo estilo, né, tanto para o parágrafo 1, parágrafo 3 aqui, pessoal, basicamente eu teria que fazer isso aqui, ó. Ao invés do ID, eu poderia apenas aqui fazer o seguinte, ó, repetir o que eu fiz aqui nos demais, tá? Ou seja, eu vou repetir aqui a minha classe, então todos vão ficar do mesmo jeito. Beleza? Vou voltar lá para o ID, só para a gente ter aí esses 3 seletores. Então, espero ter ajudado vocês aí com a questão dos seletores no CSS. Galera, a gente se vê aí na próxima aula. Um grande abraço.